a esse novo ciclo de informação histórica, até adentrando na questão que muito reflexão trouxe esta semana, mas é uma questão histórica que há muito tempo nos toca, sobre nossas origens, sobre a fundação do Rio Grande de São Pedro. A gente vale a pena, devemos esclarecer questões referentes à nossa história. E aqui dentro do pavilhão tricolor por liberdade e valor, ou seja, o pavilhão tricolor, nos ângulos do continente, aqui embaixo, nos ângulos do continente, o pavilhão tricolor 2 se divisa sustentado por liberdade e valor. Por quê? Quando a gente aqui só esse lenço farroupilha já é motivo de um livro inteiro, uma aula, uma palestra, só sobre questão de heráldica, simbologia, mas hoje não é o momento. Deixamos aí o convite para autoridades, pessoas gabaritadas nessas áreas de simbologia, de toda essa iconografia que representa o lenço. Mas aqui eu quero pautar uma das, entre as batalhas, a de 30 de abril de 1838, Vila do Rio Pardo, ou seja, a 15ª batalha. Ou seja, que começou com a primeira, dia 7 de abril de 1836, na cidade de Pelotas, depois Passo dos Negros, Campos de Mostarda, Rio de São Gonçalo, Funchal e Cerca de Pedra, Campos do Seival, Arroio Rio Grande do Herval, Vila do Rio Pardo, Vila de Caçapava, Campos do Fragata, Vila da Cruz Alta, Vila do Triunfo, Coxilha do Espinilho, Costa do Inhanduí, Vila do Rio Pardo, 15ª, Barra do Camaquã, Vila da Laguna, Guarda de Santa Vitória, São Felipe, Campos Neutrais, que é a 20ª, ou seja, 12 de julho de 1841, e se iniciou em a primeira batalha, cidade de Pelotas, 7 de abril de 1836. Por que a importância de 30 de abril de 1838? Se não fosse importante e se não fosse registrado, não teríamos uma referência do assunto que toca o Maestro Mendanha. Quem é Maestro Mendanha? O músico da Capela Imperial do Rio de Janeiro, de Ouro Preto, Minas Gerais, do distrito de Itabira do Campo, que desceu em 1837 e 1838 para o Rio Grande do Sul, e lá começou toda a sua história da composição do hino do Rio Grande do Sul. Ou seja, temos referências aqui, esse livro Minas Gerais, algumas histórias, da entidade Priorados Inconfidentes, com apoio da Sociedade Musical União Social, que é uma entidade de
1864, ou seja, fundada em 8 de setembro de 1864. Estamos falando aqui de 30 de abril de 1838. Então, a ligação histórica de Minas Gerais com o Rio Grande do Sul é quase que são irmãos. Minas um pouco mais velho. Isto quando eu falo como criação de fundação do Rio Grande de São Pedro como cultura portuguesa. Tem a questão do que é hoje o território do Rio Grande do Sul, com influência espanhola, guarani, jesuíta, que seria um primeiro ciclo de entrada dos jesuítas em 1626 em São Nicolau, vindo das terras além rio, além água do rio Uruguai, ou seja, do que é hoje a Argentina, traspassando o rio Uruguai pelo oeste e entrando no oriente do rio Uruguai. Tanto que uma das posições, nome geográfico do país, República Oriental do Uruguai, que é o país Uruguai, o nome oficial é República Oriental do lado oriental do rio Uruguai, ou seja, do lado direito de quem vê do sul para o norte, no lado direito, oriente, do rio Uruguai, é onde é o país Uruguai. Logo para cima, no lado oriente, também nas missões orientais, do lado direito do rio Uruguai, eram as missões jesuíticas, os 7 povos das missões, as primeiras reduções do primeiro ciclo. Então, nesse livro, a gente conseguiu, entre vários assuntos, tratar de histórias que ligam Minas Gerais e Rio Grande do Sul, sobre o Memorial Maestro Joaquim José de Mendanha. Quem é Joaquim José de Mendanha? O compositor, nada menos, nada mais, com muita honra, do hino oficial da ex-República Rio-Grandense, composto por Joaquim José de Mendanha. Está aqui. A documentação. E, através desse memorial, que é através do estudo de Carlos Roberto Saraiva da Costa Leite, autor, ou seja, através do Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, outro ícone e referência sobre o Rio Grande do Sul, o gaúcho fundador da imprensa do Brasil, Cláudio Moreira Bento. Excelente material para quem quer conhecer indiretamente a história do Rio Grande, a história da imprensa no Brasil, no Rio Grande do Sul, a história do Rio Grande do Sul, que se fusiona na figura de Hipólito da Costa. Então aqui, José de Mendanha, Joaquim José de Mendanha, a nomenclatura pardo alforriado, para nós sem conotação nenhuma pejorativa no Rio Grande do Sul, tanto que ele, se fosse conotado desse jeito que está sendo imputado, não seria nem registrado o nome de Joaquim José de Mendanha como compositor do Rio Grande do Sul, e até talvez apagado o seu nome da história, o que não foi, ou seja, então o que comprova, por prova direta, prova positiva, fato positivo, o contrário do que está sendo ilusionado quando não há razão de fatos, ou seja, quando você não possui provas positivas. O que é prova positiva? 30 de abril de 1838, Vila do Rio Pardo. Prova positiva. Prova positiva existiu. Joaquim José de Mendanha, sim. Escreveu o hino, sim. Assinou, sim. Está registrado até hoje. Isso é prova positiva. Quando se baseia em questões ideológicas, políticas ou até de ilusão, você não tem como criar prova negativa, ou seja,
Você não pode acusar de uma coisa que não ocorreu. Por quê? Como que você vai provar que não esteve em 30 de abril de 1838 que Joaquim José de Mendanha não esteve? Ou seja, uma prova positiva, você prova que ele esteve, e está provado que ele esteve, em vários setores, em vários âmbitos. Ou seja, isso é a prova positiva, não há como contestar. A prova positiva é que o hino oficial da ex-república rio-grandense, composto por Joaquim José de Mendanha, ou seja, partituras, aqui ó, isso é prova positiva. É argumentar com provas negativas, que daí você tem que provar uma coisa que não fez, seria como você ser julgado por não poder provar, por não conseguir provar, porque é impossível uma coisa que você não fez. Se você não fez, é impossível você provar que não fez. Tecnicamente, você única contraprova é você provar que não esteve no lugar que está sendo imputado. Ou seja, vamos dar um exemplo. Inferir que o gaúcho, o hino do Rio Grande do Sul, a cultura gaúcha é racista, é uma prova contrafactual que você só pode provar factualmente com contraprovas positivas, ou seja, que não é. Por quê? Porque prova que não é. Se fosse, não estaria riscado, omitido até o nome dele, o que não houve. Então, só por isso, não vou nem entrar nessa questão de mérito ou não, de lógica argumentativa, quando falta razão, usa-se a ilusão. Só que a ilusão não se sustenta num mundo físico. Então, estamos aqui falando de Joaquim José de Mendanha, ou seja, tanto que foi condecorado, mais um motivo, comendador da Ordem Imperial, por indicação de Duque de Caxias, um militar imperialista dentro da época imperial, indicou Joaquim José de Mendanha como um monarquista que ele era, mas mais da questão, mais da linha liberal, tanto que ele ficou no Rio Grande do Sul, porque se ele saiu do estado, Minas Gerais, alforriado, foi para o Rio de Janeiro, ficou no Rio Grande do Sul, foi preso, transformaram ele, convidaram para ser o maestro da banda, do regimento, do exército Farroupilha, e escreveu o hino do Rio Grande do Sul, não precisa nem contraprova negativa, porque você não vai conseguir derrubar uma prova positiva que comprova o contrário, que ele, se fosse tão ruim, ele não teria ficado no Rio Grande do Sul, porque foi em 1837-38 e faleceu em 1885, e toda a história de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, da música, da questão de beneficência através de bandas musicais, sociedades musicais, a influência de Joaquim José de Mendanha, que trouxe essa tradição de Minas, levou para o Rio Grande do Sul, você faz com que? Você faz pelas obras dele, que só ir na Catedral Metropolitana de Porto Alegre, numa visita, e perguntar quem foi José Joaquim de Mendanha, tem nome de rua, são vários ambientes que o Rio Grande do Sul soube, com muito respeito e dignidade, homenagear essa figura. Saído aqui do distrito de Itabira do Campo, que é hoje a cidade de Itabirito, vizinha de Ouro Preto. Na época, 1801, 1800, tem essa variação de data de nascimento, então a gente pega a maior, 1800, ele nasceu em Itabira do Campo, que era distrito colonial de Ouro Preto. Então aqui toda uma argumentação. O maestro Mendanha e sua banda são capturados no ano de 1837.
2º Batalhão de Caçadores de Primeira Linha, que se deslocou para a província de São Pedro em apoio às forças legalistas. Em 30 de abril de 1838, Rio Pardo. E vamos indo. O hino compõe o hino dos Farroupilhas, dizendo, sai no jornal O Povo, Caçapava, sábado, 4 de maio de 1800 e... Vamos ver. 1887. Não, desculpa. Antes, aqui tem outro jornal. O jornal denominou 1839. 4 de maio de 1839, o órgão oficial da República Rio-Grandense, O Povo, publica a letra do hino. E vamos aqui com nota do editor, que a gente já falou um pouco sobre essa questão de acredite no que eu falo e não acredite no que faço, sobre o que eu faço. Então, esse tipo de estratégia publicista já era usada na época da monarquia imperial, que usava da mão de obra de vários, desde índios, africanos, e ainda criava uma propaganda de que isto era possível. Maestro Mendanha passa a viver em Porto Alegre. Então, isso aqui são capítulos, nota do editor. Aqui entra numa questão muito cara, muito pouco debatida, que são as instruções reservadas de 1844 de Duque de Caxias através da Biblioteca do Exército. Porque quando falamos de registros, a ignorância ideológica, política, não pode deixar ofuscar o pesquisador, o autêntico pesquisador que busca a verdade. Muitas vezes, não sendo a verdade que talvez nos interesse, porque cada povo, cada tradição, cada cultura, cada entidade tem todo o direito democrático de produzir conhecimento, pesquisas, agregar, incluir, aumentar o rol de pesquisas. Cláudio Moreira Bento, sobre Hipólito da Costa, indiretamente conta a história do Rio Grande do Sul. Brigadeiro José da Silva Paz e a fundação do Rio Grande, General Borges Fortes. Outro excelente trabalho, que este aqui é a base histórica, talvez uma das melhores fontes sobre a saída do Brigadeiro José da Silva Paz, por instrução de Gomes Freire de Andrade, com os dragões de Minas, daqui da onde eu estou olhando aqui a 500 metros em tiro de linha reta de visão, do quartel do regimento dos Dragões de Minas, que foi construído em 1775, concluído em 1779, mas que anteriormente, 1719, 20, fazia parte do desdobramento dos Dragões Reais das Minas, com as instruções. Então, partindo com Dragões de Minas, o Brigadeiro José da Silva Paz foi fundar o Rio Grande em 1837, ou seja, 100 anos antes de chegar quem no Rio Grande do Sul, vindo de Minas, Joaquim José de Mendanha, 101 anos, porque em 1838 chega Mendanha no Rio Grande do Sul, em Rio Pardo, em 30 de abril, que ele vai ser capturado e cria o hino do Rio Grande do Sul, ou seja, 100 anos depois. Então toda essa tradição não pode ser negada, tem que ser construída, e todas as entidades são democráticas para criar conhecimento e não destruir, excluir, eliminar conhecimento já feito. Você tem que ir criar conhecimento,
não destruir o que já foi criado, porque uma coisa você é com a base no conhecimento acumulado que a ciência, a história e a arqueologia, numa sobreposição no edifício epistemológico, faz o quê? Faz a constatação de erros e acertos, porque se você eliminar uma hipótese, uma conjetura equivocada, lá na frente a pessoa vai talvez cair naquela mesma conjetura e repetir o mesmo erro. Então não deve ser eliminado os registros históricos de pesquisa, até por uma questão, você não pode eliminar o conhecimento humano. Seria a mesma coisa que você justificar ou destruir a Biblioteca de Alexandria porque 50% dos rolos, dos papiros, dos códices estão errados. Não, você não tem o direito de ir lá, hoje, 2023, com toda a tecnologia, se achar dono da verdade e destruir 5.000, 10.000 anos de conhecimento de edifício epistemológico por uma questão de dizer que está errado. Não está errado para a época, porque muitas vezes foi o ponto maior de evolução que conseguiu chegar ao ser humano na pesquisa sobre aquele fato, sem lente de aumento, sem toda a tecnologia que possuímos para falar do assunto. E muito mérito tem, porque talvez fizeram muito mais do que a gente faz hoje. Em certas situações, em muitas, então só por essa questão não tem nem argumento, nem defesa a destruição de material de pesquisa antiga por questão de revisionismo que já temos. A gente conhece a história do editora revisionista no Rio Grande do Sul, nada contra, todo respeito para quem pesquisa ou não, mas você tem que saber argumentar e também não destruir fatos. Ou seja, um revisionismo é uma coisa, uma agregação de conhecimento. E por que falamos disso aí? Porque quando tocamos no assunto de povos que guardam sua história, mesmo guardando as histórias, vamos dizer, perdidas, é para ser um exemplo. Todo erro histórico, moral, científico, ele possui uma contrapartida de instrução pedagógica para o acerto, por eliminação. Ou seja, eu vou tentar levantar um peso de 200 quilos, não vou conseguir. Eu vou levantar um peso de 20 quilos? Sim. Ou seja, então todos esses experimentos de acerto faz o quê? O erro faz uma instrução pedagógica do nosso limite de quais caminhos tomar, quais vertentes epistemológicas, científicas, históricas, arqueológicas. E quando falamos história, não podemos falar de história metafísica, história sem arqueologia, sem as provas factuais, sem as provas positivas, salário numa história de narrativas, numa história de interpretações, de ideologias, de imaginações, ilusões ideológicas e metafísicas, seria não sei nem explicar isso, seria outorgar certos valores, certos títulos, certas concepções que estão fora de comprovação e aceita, congrega quem desejar, ok, mas não ao ponto de criar destruição do que foi feito. E entre esses assuntos, muitas questões históricas não são lidas por questão ideológica, ou seja, a formação da pessoa não permite talvez ela se basear no estudo de um general, de um brigadeiro, da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul, porque a pessoa não aceita um tal fato, uma tal ideologia. Independente de ideologia, são registros históricos. São registros. Isso aí está fora do âmbito ideológico, do âmbito de narrativas. O que
tem que fazer são agregar várias concepções, vários registros e criar um corpo epistemológico e não focalizar num e cancelar ou os outros de uma forma assim. Isso aqui não compete com a minha ideologia, então eu não vou ler talvez um material, não sei, Cláudio Moreira Bento, porque ele é do Estado-Maior do Exército. Ou seja, então isso aí a gente prova que a pessoa não está fazendo uma pesquisa sobre registros documentais, cartográficos, instruções de expedições, ele está fazendo uma pesquisa ideológica. E ponto, ao ponto isso não. Isso aqui eu não aceito como fonte. E é o que a gente vê hoje. Porque independente, o material tem gabarito? Tem. E só para provar do que estamos falando, é nesse livro, Biênio da Colonização e Imigração, da série, volume 8, que recebeu prêmio no concurso de monografia sobre a imigração em geral do Certame de Letras Biênio da Colonização e Imigração, Estrangeiros e Descendentes na História Militar do Rio Grande do Sul, 1635 a 1870. O último capítulo do livro, a última parte, vamos dizer, não por ser o último, que tem menos importância, numa ordem cronológica, africanos negros e descendentes, ou seja, a terceira parte, a ponta da pirâmide, fala de quem? Das bandeiras, a independência, capítulo 1, capítulo 2, da independência, Revolução Farroupilha, capítulo 3, negro e descendentes do Rio Grande do Sul nas guerras contra Oribe e Roças e do Paraguai. 3 capítulos. E aqui onde vemos da independência da Revolução Farroupilha, Comendador José Joaquim de Mendanha, 285. Ele era comendador, um dos poucos maestros no Brasil, na época imperial e na época republicana, que tem outorgado como comendador da ordem, ou seja, da Ordem Imperial da Rosa, comendador da Ordem da Rosa, Aquiles Porto Alegre, fala sobre ele, ou seja, no dia 2 de dezembro de 1855 foi fundada aqui a Sociedade Musical de Porto Alegre. Monarquista dos quatro costados, o velho Mendanha, como chamavam, não pejorativamente, quis mesmo de longe dar uma prova de sua admiração ao imperador, escolhendo a data de seu natalício para inaugurar a Sociedade dos Músicos que o obedeciam cegamente, não cegamente com respeito. Então aqui está Comendador José Joaquim Mendanha, maestro militar do Exército, autor do hino da República Rio-Grandense, fundador em 2 de setembro de 1855 da Sociedade Musical Porto-Alegrense. Foi grande amigo do Duque de Caxias e Mendanha conheceu o Duque de Caxias no Rio de Janeiro, como tenente quando era jovem músico da Capela Imperial, antes de descer em 1838 para o Rio Grande do Sul. Então, todo esse vamos falar aqui, essas pesquisas fazem corroborar o quê? Agregar pesquisas e não eliminar pesquisas, não dissolver. Então, quando falamos em democracia para criar, não para eliminar, não para destruir pesquisas antigas, históricas, destruir que eu falo não, destruir assim, atacar, ofender, sem provas. Então tem todo um legado, de trabalho que pode ser agregado com outros e não de um jeito combativo por questões ideológicas, porque um fato, ele não tem lado direito, esquerdo, cima, embaixo, centro. Um fato é um fato. Um fato é um ponto no espaço-tempo. Um fato histórico, um fato geográfico.
um fato físico, ou seja, um evento, um corpo, um espaço-tempo, ponto. Quem vai dar as narrativas são os observadores em 4 pontos sobre o mesmo fato. O fato em si não tem como é que vamos dizer? Não possui uma ideologia, tanto que aqui, num dos textos aqui, sobre outro assunto polêmico, que será matéria para um novo debate, Getúlio Vargas em Ouro Preto, e toda a polêmica envolvendo a família Prado, baseado em estudos do próprio Augusto de Lima Júnior, Serões e Vigílias, páginas avulsas, filho do Augusto de Lima, o jurista que tratou do caso na época. Ou seja, aqui tem 2 provérbios na entrada desse texto. Todos os fatos possuem 3 versões: a sua, a minha, que nenhuma é prioridade, ou seja, nenhuma é absoluta, e a verdade, ou seja, a verdade como fato. Ou seja, todos os fatos possuem 3 versões: a sua, a minha e a verdade em si. Ou seja, a sua, a minha e a verdade. Que você vê do seu ângulo, eu vejo do meu ângulo, e vários outros, e a verdade em si, o fato, o evento. Isso aí é um provérbio chinês. E outra, todo fato possui várias versões e é a única verdade relativa. Por que relativa? Aqui já é do ponto de vista do observador, porque todo fato, evento, espaço-tempo, possui várias versões. Várias pessoas veem. E a única verdade relativa. A única verdade relativa porque o evento em si, no espaço-tempo, ela é relativa. Em relação a quem está denominando, observando, indagando, inferindo e concluindo, porque você vai estar criando verdades relativas referente à conclusão do observador e não ao fato em si. O fato como objeto é único. Você não consegue colocar 2 pontos, 2 objetos dentro de uma teoria de 3 dimensões no espaço-tempo. Um ponto, um objeto, num evento determinado, ele possui sua localização específica, coordenadas. Espaço-tempo, 3 dimensões. Esse fato é uma verdade, um evento verdadeiro, relativo, porque aqui já é da parte, quando passa aquele salto epistemológico, revolução copernicana, que muito bem Kant vai tratar, que é o conhecimento baseado já não no fato em si, mas na versão, na interpretação, na observação do ente humano sobre o objeto. Ou seja, todo fato possui várias versões e a única verdade relativa, Darcy Villers-Lorega, o que, baseado em vários anos de estudos advocatícios dentro do ramo jurídico, ele chegou numa conversa a essa conclusão, esse adágio, essa sentença, esse aforismo. Todo fato, no caso aqui vamos dizer todo fato jurídico, possui várias versões e a única verdade relativa. Então são apontamentos interessantes que nos fazem agregar conhecimento sobre vários assuntos. E quando tratamos do assunto história, sem arqueologia, sem a prova factual, sem o artefato, estamos meio limitados a interpretações. Então, como estruturar o estudo? Como fazer uma boa, não vou dizer interpretação, agregar conhecimento para uma discussão saudável
sobre a história do Rio Grande do Sul, porque o que mais às vezes nos toca não é inferências verdadeiras. Somos humanos falhos, com uma crítica verdadeira, positiva, construtiva. Nós temos a oportunidade de rever nossos erros, mas o que é talvez negativo é ser inferido de críticas ou inferências que não condizem com a realidade, ou seja, que muito toca, muito ofende, muito divide o povo gaúcho, chamar ele de racista. Por quê? Não é? Só um exemplo. A porcentagem de praticantes de religiões de matriz afrodescendente ou de origem africanas, o maior número do Brasil está no Rio Grande do Sul. Por quê? Em outras regiões do Brasil, o maior número são de católicos, ou seja, dentro do Rio Grande do Sul, você vai ver dentro de religiões de matriz africana, com toda a ancestralidade, que tem povos que possuem tradições de 17 mil anos. Na parte no sul da África tem tradições de que o nome do Criador Universal, dentro de várias mitologias que Joseph Campbell tratou muito bem, numa série de 4 livros, são 17 mil anos de história, não são 1000 anos, 2000, 5, são 17. Então isso aí é um respeito enorme pela tradição, e no Rio Grande do Sul muitas religiões de matriz africana têm sincronia ainda por ligação ancestrais de signos ou símbolos ou significados com a tradição indígena, porque você vê muitas vezes a lança no africano, a lança africana e a lança indígena. Você pode falar, mas a lança africana é diferente da indígena. Sim, diferente, porque metalurgia, o deus da metalurgia, o do ferro, das minas, um dos primeiros registros é na África. Por quê? Por causa do minério, toda a tradição ancestral sobre o metal, sobre ligas muito antigas. Isso aí já está falando da idade do ferro, porque eles tinham essa tradição, mas também anteriormente tinha uma tradição da pedra. E você chega no Rio Grande do Sul, você vê pontas de lança de pedra numa lança. Ou seja, são 2 lanças. Pode ser uma africana de ponta de ferro, outra indígena, Guarani, Charrua, Minuano, com ponta de pedra, ou ponta de talvez uma madeira. Então, essa tradição, ela tem equivalência. E ser inferido ou seja, inferido, que eu falo, é acusado, isso aí além de a gente se sentir, às vezes, indignado, porque não é, porque você vai em lugares, igual eu já fui, sou faixa 2 de capoeira no Rio Grande do Sul, através do mestre Matheus, professor de capoeira São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, por respeitar a tradição, não só a tradição musical, a tradição histórica. E daí eu escutar às vezes isso, para mim é além de não condizer com a verdade, com o fato, porque se eu não fosse digno, eu não receberia uma faixa 2 de capoeira. Se eu não respeitasse a tradição, isso é o mínimo de coerência entre seres humanos. E isso faz a gente ficar até, não, parei, a gente não está acusando, mas também por que está sendo acusado? E isso aí
dentro da história do Rio Grande do Sul, do Brasil, a gente vê a diferença. Tanto o Rio Grande do Sul foi o território, a cultura, que levantou bandeiras contra essa tradição. E entre vários exemplos, o livro do Caldre Fião, A Divina Pastora, que é do primeiro romance no Rio Grande do Sul, o segundo romance em terras brasileiras, ou seja, o primeiro foi A Moreninha, esse aqui é o segundo, muito mais raro porque se perdeu todos os exemplares. Por que se perdeu? Porque na época que foi publicado, o autor residia no Rio de Janeiro, com um trabalho de um jornal, o Filântropo. Ele foi perseguido pelo maior mercador de escravos do Brasil, do Império, e foram eliminados todos os livros das prateleiras, das livrarias, porque ele trabalhava contra. Ele fugiu do Rio de Janeiro, foi para o Rio Grande do Sul, depois, estando no Rio Grande do Sul, começando seu trabalho em outro jornal, ele levou ao público essa história. Por quê? O livro dele simplesmente foi eliminado, porque Caldre Fião, independente de cor, ele tinha noção humana que supera matizes. Ele tinha um jornal filântropo que lutava contra isso, e desde da concepção histórica da criação do Rio Grande do Sul contra a escravização do indígena, pelo bandeirante, pelo português, que sempre foi uma pauta forte, uma pauta talvez deixada de lado. Por quê? Porque foi uma questão puxada do lado espanhol jesuíta. O que eu falo que é espanhol. No lado espanhol também tinha escravidão. Não estou falando do lado espanhol como política oficial da monarquia espanhola. Mas nessa região específica das missões do Paraguai, que abrangia parte do sul do que é o Peru, Alto Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Rio Grande do Sul, Uruguai, que é quase um traçado, caminho de Peabiru, do Atlântico ao Pacífico, ou seja, de São Vicente, na região de São Paulo, sai lá no Pacífico, na costa do Peru. Temos esse caminho também das missões que atravessava do Peru até o Uruguai, até embaixo, porque o Uruguai, dentro da concepção geológica, é uma das partes mais antigas da América. São registros de fundações geológicas de talvez 4 milhões ou bilhões, agora não estou, desculpa a falha. Ou seja, é um dos territórios mais antigos geológicos que sobressaíram, que consegue pesquisar, datar e certificar e registrar. É aquele território ali da bacia do Uruguai, que é chamada Mesopotâmia do Prata, porque pega o rio Paraná, o rio Paraguai, tem o rio Uruguai, ou seja, é um delta do Prata. Então estamos falando de culturas antiquíssimas. Então toda essa tradição, vamos dizer, de 10 mil anos de uma cultura umbu, proveniente, que desceu da Amazônia, depois veio os Guaranis, que também desceram da Amazônia. Você vê um trajeto, se você pegar um mapa, você vai ver um caminho através das vias da época dos rios. Ou seja, você pega a bacia amazônica e a bacia do sul ali do rio Paraná, rio Uruguai debaixo, entrando pelo Paraguai, depois entra pelo Brasil por outra rota. Ou seja, são duas bacias de ligação. E isso aí está como se fosse são
extremos no norte, a bacia amazônica, toda a tradição, e no sul, a bacia do Prata, são extremos desse coração geológico da América do Sul. Então, são tradições que a gente deve respeitar sempre, independente de narrativas, e toda pesquisa é sempre bem-vinda para criar o que? Um diálogo, e não um diálogo de dois, um triálogo, se permite a expressão, de 13 e muito mais, porque quando é dois pode ser acordar só para uma versão, e quando tem 3, você tem a oportunidade de 2 acordarem e o 3 fazer observação, falar, não, espera aí, vocês acordaram entre vocês dois por motivos ideológicos, interpretativos, mas espera aí, eu vou trazer um outro estudo aqui que vai trazer uma terceira visão, ou seja, por isso a importância de 3 pontos de vistas, não só como dualidade, porque a dualidade ou ela se repele totalmente e gera uma discórdia, ou ela se une, mas quando se une num ponto de vista fechado, muitas vezes ela deixa de lado outra perspectiva sobre o assunto, ou seja, é um acordo unilateral entre dois que falta sempre o terceiro elemento. Por isso a importância de testemunhos acima de duas pessoas, porque entre dois pode ser acordado positivo e negativamente. Então, essa é a importância dos diálogos vários para ter aquela citação que eu falei. Todo fato possui 3 verdades. A sua, a minha e a verdade. Ou seja, muitas vezes a minha, a sua, acordando, ela está fora do âmbito geral da verdade. Do terceiro ponto. Então, são exemplos do que... Como que é? Cada livro aqui daria só dentro da história, vamos dizer, cronológica, história estrangeiros e descendentes na história militar do Rio Grande do Sul, 1635 a 1870, Cláudio Moreira Bento. Excelente registro para quem se interessa. Além de mapas, são um material, registro de nomes. Só um exemplo aqui, ó. Aqui. Reconquista do Rio Pardo. São mapas que ilustram, são trabalhos assim. Reconquista da Vila de Rio Grande, primeira fase, 1776. Então são vários assuntos aqui. Cronologicamente, vamos aqui para Hipólito da Costa, o gaúcho fundador da imprensa no Brasil. Ou seja, aqui tem outro também, Cláudio Moreira Bento, também com mapas, com registros, com nomes, fontes. É interessante aqui que tem um registro sobre a fortificação no Estreito do Rio Grande de São Pedro, na embarcação de Santa Ana, nesta fortaleza de Santa Ana do Estreito, ou seja, um dos primeiros registros cartográficos. Esse registro aqui, ó. Então, tem muito material. Isso aqui é o que? Carta pirogravada em couro de 31x44 do Centro de Documentação do Exército. Possui a idade do Rio Grande do Sul português. Então, estamos falando da influência portuguesa no Rio Grande do Sul, que possui também, são várias fases. A fase anterior a 1500, com todas as tradições umbu, guarani, charrua, minuano, guenoa, caigangue. Temos a outra ali do litoral, Coroado, se eu não me engano o nome. Vamos aqui para outra. Brigadeiro José da Silva Paz e a Fundação do Rio Grande.
General Borges Fortes, outro excelente trabalho. Esse aqui é uma revisão crítica, ou seja, aqui também temos mapas. Vamos ver aqui um pouco aqui, ó. Temos aqui para dar uma ilustração, instigar a pessoa a procurar, pesquisar e criar novos assuntos, porque só tratando desse assunto, das instruções sobre o massacre de Porongos, já temos os mapas aqui, ó. Esse aqui é do Arquivo Militar de Lisboa, no caso. E aqui a Divina Pastora, Caldrifião, a Divina Pastora, que é o romance, primeiro romance rio-grandense. Só sobre esse assunto, tratando aqui, voltando novamente, sobre todas as interpretações, só sobre esse assunto aqui é digno de uma dissertação, um estudo, uma tese. Por quê? São documentos, registros impressos, são também contrafactuais, são contraprovas do que houve na realidade, porque muitas vezes você assina um papel, uma ordem, e na realidade acontece o quê? Uma traição, fazem outra. Ou seja, você deu uma ordem, vá para o Rio Grande do Sul, Brigadeiro José da Silva Paz. E o brigadeiro pega o papel, não, mas eu não quero ir para o Rio Grande do Sul, eu vou para o Nordeste. O Rio Grande do Sul é muito frio, vou para o Nordeste. A pessoa vai lá, manda o papel para o Sul, manda com outro e vai para o outro lado. Ou forja, não sei o que, ou seja, a ordem de um registro, isso aí também pode acontecer, a ordem de uma ordem do dia, de uma instrução, de um decreto, de uma lei. O que vemos muito, na realidade, ela é infringida. Ela é adulterada, ela é interpretada, ela é ilusionada, ela é, não sei, fantasiada a um ponto que a lei mosaica do papel, da instrução, vamos dizer, de uma lei, na realidade ela não se aplica, ou se aplica de outra maneira, porque a condição da realidade, vamos dizer, do espaço geográfico, físico, não permite. Ou seja, a travessia do Estreito do Prata de Montevidéu a Buenos Aires, uma linha de, não sei, 200 quilômetros, 150, para você, a lei manda atravessar em 30 minutos. Hoje, você atravessa em 30 minutos, talvez com um barco de alta potência. Há 200 anos atrás não se atravessava em 30 minutos. Então, você aplicar uma lei que toda a travessia marítima do porto de Colônia do Sacramento, em 1700, para o porto de Buenos Aires, deve ser efetuada em 30 minutos, sendo aplicada a multa. E você chega na realidade, a pessoa talvez que fez a lei não conhecia, não sabia que era tão longo o estreito. Achou que era 15 quilômetros de travessia, o rio, ou que o rio tinha 1.500 metros como o rio Uruguai, e na hora ali talvez o que acontece, erros acontecem, e a gente está num mundo físico para comprovar ou não. São 150 quilômetros e não 15. Às vezes por um erro de grafia do documento, da carta geográfica, que chegou por uma rasura, alguma coisa, chegou faltando um zero. A pessoa, são 15 quilômetros a travessia, então 15 quilômetros, então vamos contar aqui, então meia hora, então, pode ser? Tá, meia hora. Ou uma hora. E são 150 quilômetros. Então, tem todas essas questões. Por quê? Só nesse trabalho aqui daria uma excelente pesquisa sobre toda essa questão, sobre as ordens. Falamos aqui, instruções reservadas de 1844 de Duque de Caxias, porque a instrução foi uma, a aplicação foi outra. Então,
Tem toda essa questão aqui, são documentos, fonte do Exército Brasileiro, Vida Brasil, Texas, são documentos aqui que tem as fontes, porque adentramos naquela questão. A relação Dom Pedro II culminou na Lei Áurea, não foi de um dia para o outro, foi de um desgaste, às vezes até de um desrespeito com vários setores da população, entre eles os voluntários da pátria do Paraguai, que aconteceu mesmo com os lanceiros negros. Só que essa ligação não é feita de um jeito que toca do lado do império monarquista, escravista. Por quê? Porque você pega numa linha histórica, fica muito claro o mesmo tratamento, a mesma, talvez, vamos dizer assim, através das instruções reservadas de Duque de Caxias, que ele foi até contra a traição que foi até certo ponto comprovada que fizeram, e seria muito maior dos lanceiros negros, no massacre de Porongos. Então isso aí é claro, houve sim, ninguém nunca negou, e ninguém na sã consciência física, histórica, arqueológica vai negar. Mas o que tem que ser esclarecido são as vertentes de interpretações que acusam certos lados, porque você escutar a história do lado português, monarquista, imperialista e escravista, a culpa é de quem? Tem um culpado. Você escutar a história do lado que perdeu, talvez você nem vai escutar a história. E você não tiveram nem a chance de escutar quem morreu. E daí esse aí como que vai contar a história se o lado, ou seja, se o exército rio-grandense também não foi ouvido, porque quem contou a história foi o império, o lado que ganhou. Imagine aquele lado que morreu, ou seja, foi até o pior não é ser ocultado, tudo que é ocultado é uma hora revelado. A questão é criação de interpretações, acusações para o outro lado, ou seja, para o lado farroupilha, rio-grandense, do que quem cometeu, historicamente, por influência, pressão da ala monarquista, conservadora, escravista, que defendia a escravidão no Brasil, pressionando Dom Pedro a um ponto de Duque de Caxias, talvez, como vamos dizer assim, honrar o nome dele numa tradição militar que defende a pátria, mas não ao ponto de massacre de ex-combatentes presos de guerra, igual que queriam fazer ao ponto de mandar para a fazenda de escravos em Resende, no Rio de Janeiro. Então isso aí é claro, Real Fazenda de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, como escravos estatizados. Ou seja, o barão resistiu à pressão, concedeu-lhes a alforria antes prometida. Ou seja, mas mesmo assim, houve o massacre. A questão é quem escreveu a história imputou em quem a culpa do massacre, porque é muito claro, entre toda essa questão imperial, monarquista, conservadora, que defendia o escravo, e eles ganharam a batalha, Farroupilha, de 1845, mas a guerra por justiça é eterna, é diária, e essa semana foi mais uma batalha. Vemos que é visível, nunca aceitariam alforriar combatentes, que são chamados dentro da concepção histórica minha, uma comparação, são os russardos alados negros, porque os russardos alados poloneses que defenderam a entrada
do Levante e do Oriente no leste europeu são comparados aos russardos, aos lanceiros negros, que eram o que era de elite na cavalaria, e não na cavalaria imperial, porque na cavalaria imperial tinha um corpo de combatentes, lanceiros também negros, africanos no exército imperial, mas foi dissolvido por Dom Pedro porque eles ganharam muita notoriedade, onde já se viu no Império de Branco, português, católico, escravista, o melhor exército ser uma companhia de cavalaria de uma tribo especificamente africana, que eu não lembro agora o nome. Não, dissolve e manda cada um para um lado. Isso foi feito por pressão, por ideologia, por interpretação, por ignorância, porque Dom Pedro não era perfeito, ninguém é perfeito. E ao encotar essa concepção de quase um deus da sabedoria em terras portuguesas, não é bem assim, porque esse corpo existia no exército imperial e foi dissolvido. Por que foi dissolvido? Porque não é admitido a elite de um exército ser a representação do povo que eles escravizam. Não, separa, manda cada um para um lado, dissolve. Ok. Com o caso dos lanceiros negros de Porões, foi a mesma coisa, só que tem uma coisa que ultrapassa as questões políticas, as questões de Estado. É a honra que você deixa com as suas ações, ou seja, talvez num embate entre Duque de Caxias e Dom Pedro, prevaleceu o quê? Vendo a eminência da traição que foi cometida, isso é provado, que foram traídos os lanceiros negros, eliminados, Duque de Caxias ainda tentou cumprir o que ele escreveu, de uma forma depois que já tinha cometido alguns. Esse massacre foi cometido, não tem como voltar atrás, mas para outros foram alforreados porque eles eram presos de guerra. Então eles tinham direitos. Não era prender lanceiros negros, ou seja, do exército farroupilha, e enviar como escravo para Resende. Não, porque eles tinham direito. E o que foi acordado entre eles ou não, até hoje na questão do Poncho Verde, sempre fica a dúvida. Como eles tinham direito de ser alforreados e até receber terras, fica aquela indagação. O massacre ocorreu porque eles seriam beneficiados com alforria e com terra? A gente veria hoje, talvez, um Rio Grande do Sul com fazendeiros alforriados, descendente de negros dos lanceiros negros, porque toda a povoação do Rio Grande a partir de 1737 com Silva Paz foi um trabalho de criação, projeto de não só de extração e produção, ou seja, o Rio Grande como um continente de produção agrícola, bovina, produção e extração, mas a ideia, talvez, vamos dizer, a intuição e a inspiração de José da Silva Paz foi fazer o quê? O Rio Grande do Sul não apenas como um continente de extração e produção, mas sim de povoação, o povoamento, que entra na questão do uti possidendi, o direito de posse por utilidade do local. Então isso aí foi uma coisa que casou muito bem o trabalho, a produção e a povoação do povo se sentir pertencente num lugar que se passou
por capitania hereditária, e como era muito longe, muitos locais, muitas fazendas, estâncias, grandes regiões, era ofertada para pessoas que tinham um conhecimento, uma logística, uma competência, entre eles muitos militares. Isto é uma indagação que deve ser feita. Seriam os lanceiros negros alforriados com terra? E para quem fez a traição dos lanceiros negros com motivos monarquistas, escravistas, dono das terras, nunca aceitar talvez que o continente do Rio Grande de São Pedro do Sul seria povoado também por estancieiros negros, dos lanceiros negros, talvez nunca foi permitido por questões desse tipo. Por isso que a pesquisa deve ser feita, levantadas as questões, debatidas, pesquisadas, comprovadas, refutadas, mas nunca impedir de levantar questões, porque a partir do momento que você é impedido de refletir, pensar, de ter uma intuição, uma inspiração, uma investigação, acabou. O ser humano como entidade evolutiva. Então, pensar essas questões, essas indagações e procurar pesquisas é muito importante, porque os sobreviventes do Pacto de Poncho Verde, que não foram mortos no massacre de Porongos, eles foram alforriados. Porém, eles receberam alguma indenização, uma pensão vitalícia ou terras? Essa é uma pergunta. E o mesmo aconteceu depois na Guerra do Paraguai. Com quem? Com os voluntários da pátria, que não eram tão voluntários. Eram obrigados a ser voluntários, e se você fosse escravo, você era obrigado, e muitos sobreviveram e voltaram da guerra. E aconteceu quase que a mesma coisa. Quem foi defender o povo na Guerra do Paraguai? Muitos voluntários da pátria voltaram, e houve esse desgaste do mesmo tratamento que houve com quem lutou na Guerra Farroupilha, ou seja, os lanceiros negros. Houve também com os voluntários da pátria, que a maioria era negro. Então, esse tratamento visível, imperial, monarquista, escravista, português, católico contra o negro, ele não foi específico do Rio Grande do Sul, ele aconteceu em vários setores, em vários locais no Brasil, porque a hegemonia, você tratar o português com o índio dócil, o índio dócil que falo, aquele que foi para o lado do índio e se miscigenou, é positivo, mas é aquele que brigou e não aceitou, morreu, exterminado, isolado, acabado, discriminado. Se você é o índio, que até hoje tribos talvez são impenetráveis, intocáveis, ou mantém sua cultura respeitando o branco, mas querendo ser respeitado, esse aí não é um cara bom, porque a questão portuguesa de ser bom se você é útil. Não, se você chegar num lugar onde teria uma tribo bélica com armas, com poderio militar português, seria uma guerra maior, porque ele estaria num combate com armas de fogo dos dois lados. Não foi o que houve. E o que a gente vê que aconteceu em várias histórias de congregações entre índios e portugueses, os índios mais ferozes, mais bélicos, mais, vamos dizer, guerreiros, não aceitaram o jugo português
e se afastaram. Os que eram, muitas vezes, tribos que eram massacradas, escravizadas, ou brigavam entre as tribos dentro do Brasil, talvez por questões assim, se não podemos competir com eles, vamos se juntar com eles e combater eles. Ou seja, a tribo mais bélica do Brasil foi combatida com uma tribo que talvez era sua rival e viu a oportunidade de se aliar ao cavalo, à caravela, à arma de fogo, ao arcabuz, para exterminar a outra. Isso aí, dentro de cada região do Brasil, pode ser visto esse movimento estratégico, esse movimento bélico, esse movimento de confronto, de agremiação, de acordos. E o que houve? Houve várias fusões e também várias isolamentos de tribos ficaram apartadas. Isso aí é claro. E dentro da história do Rio Grande do Sul, anterior à fundação portuguesa em 1737, tem todo um histórico jesuíta, Guarani, Charrua, Minuano, com várias tribos, junto com os espanhóis, que já depois do Rio Uruguai já tem outra concepção, mas o que é importante entender é que a entrada do negro do Rio Grande do Sul, anterior à concepção portuguesa de 1737, também houve a entrada dos ganadeiros, os trabalhadores das ganaderias que entraram pelas haciendas espanholas de Córdoba, Santa Fé, Corrientes, e eles que trabalhavam muito habilmente com cavalo, aprenderam também a manejar com a mesma maestria que o índio. Então vemos essas tradições no Rio Grande anterior, e em cada fase vamos ver também que o índio ou o negro era tratado dependendo da concepção. Por quê? Dependendo da concepção, se era jesuíta, era um tratamento. Se era espanhol, era outro tratamento. Se era português, era outro tratamento. E sempre nesse desenvolvimento histórico, vamos contar a partir de 500, a história do Rio Grande do Sul, com influência espanhola, portuguesa, uma hora de um lado, outra hora do outro, criou esse meio termo, essa junção com dois, que ele varia, ele se expressa de maneira diferente por não ser uma região bipolarizada só portuguesa, ou seja, eu estou falando da região das missões do Rio Grande do Sul, com influência espanhola, que também passou por influência portuguesa. Então toda essa vai e volta da fronteira, volta para cá o limite, depois volta a povoação, depois vem para cá com a guerra, depois povoa de novo, vai e vem. Isso aí vai deixando naquele meio campo resquícios do que é positivo e do que talvez historicamente não foi, não vou dizer produtivo, não rendeu frutos, não, por uma questão geográfica ou de clima, não foi ambientado e talvez foi diminuído uma plantação de tal cultura que veio com tal tradição indígena, portuguesa, espanhola, africana, levou, mas no Rio Grande do Sul não, aqui não, o café não tá dando certo, não deu certo, vamos dizer, em certas regiões do Rio Grande do Sul. Porém, você vê hoje o grande desenvolvimento das oliveiras, de culturas que se adaptam bem ao frio. Então, todo esse manejo de culturas, de tradições, de saberes, eles devem ser preservados, agregados, discutidos,
conhecidos, observados, reeditados, criticados, aumentados, mas nunca de um jeito revisionista, negativo, que eu falo negativo não de bem e mal, negativo de exclusão. Tipo, não nos toca, então não nos interessa. Não, ao contrário. Se não lhe interessa, porque tem um grande motivo, e é aí que tem que ser buscado qual que é o motivo que não lhe toca. Então aqui hoje fica mais uma exposição aqui, dica de leituras, de estudos. Tem outros aqui, especificamente sobre o assunto. São isso daí mesmo. E, mais uma vez, demonstrar que toda uma tradição construída desde 1835 até muito antes também, né? Porque tem um histórico anterior que foi agregado, que é reconhecido e permite essa indagação, essa reflexão democrática de uma forma salutar, positiva. Para quê? Para criar um corpo de conhecimento, um corpo epistemológico, arqueológico, histórico, geográfico, filosófico, sobre o que é o gaúcho, o Rio Grande do Sul, a tradição gaúcha, a história gaúcha, sobre o passado, no presente, porque é nossa obrigação no presente para com os futuros. Então, o que fizermos hoje, o que a gente fazer hoje com a nossa história do passado, agregar será positivo, eliminar será negativo para quem vir, porque se não souber que Hipólito da Costa viveu fora do Brasil para criar a imprensa do Brasil, a pessoa vai achar, ele é gaúcho e viveu no Brasil. Não, ninguém sabe. Não, ele viveu exilado do Brasil com o jornal Correio Brasiliense e posteriormente foi considerado, quando conseguiu a independência do Brasil em 1822, foi considerado posteriormente por estudos, por várias instituições, o fundador da imprensa do Brasil, mas nunca pôde viver no Brasil por vários motivos. Então, manter pesquisas históricas e apoiar faz uma coisa: não se cria mitos, não se cria lendas, não se cria fantasias. Por quê? Você pode criar histórias sobre um fato, mas não tornar fantasias em realidade, não inverter a lógica, porque quando você sabe que o fato é real, você lhe dá uma permissão poética de escrever literatura, fantasia, mas quando você elimina a prova de um fato histórico, acontece que cai em vários âmbitos e se torna uma realidade imaginada, mas que também não condiz com a realidade de criação de mitos a partir de heróis, de pessoas, de fatos que, por não ter a contraprova material, porque foi eliminada, faz dizer que o fulano atravessou a nado 5, 10 vezes o Oceano Atlântico. Ou seja, faz às vezes criar fantasias super-humanas de pessoas humanas. Mitos de pessoas humanas, lendas de pessoas humanas, que talvez nunca poderá ser comprovado quando destruímos a comprovação do fato, do evento. Então, por isso a importância da pesquisa,
dos institutos, das instituições, no caso aqui eu falo entre várias, Priorados Inconfidentes, na região de Minas Gerais, do qual faço parte como mestre de campo da região dos Inconfidentes, Academia de História Militar Terrestre do Brasil, Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul, no caso aqui sobre o livro do Moreira, Cláudio Moreira Bento, Erus, que eu não conhecia, Estante Rio Grandense União de Seguros, Erus, com várias obras, Chaves, Silveira, Sabrito, Sesimbra Jacques, muito interessante. Vamos lá para a outra. A Nação, Gráfica, Editora A Nação, Instituto Estadual do Livro, DAC, SEC Porto Alegre, ou seja, é outra instituição. E aqui tem várias outras obras do autor. Vamos só pontuar aqui. As Batalhas dos Guararapes, a Grande Festa dos Lanceiros, Símbolos do Rio Grande do Sul, Centenário da Guerra do Paraguai, Tradição e Disciplina, a Conquista da Amazônia, Centenário do Libertador do Acre, o gaúcho fundador da imprensa brasileira, no caso, esse aqui, o mesmo autor. O Negro na Sociedade do Rio Grande do Sul, que está aqui no final deste livro, que foi o primeiro prêmio do concurso de monografia sobre a contribuição do negro na integração sociocultural do Rio Grande do Sul. Possui vários artigos, ou seja, aqui é interessante isso aqui. Esse aqui é, qual que é a edição desse aqui? Vamos lá. 1976, prefácio, no caso esse aqui. Este volume integra a série Biênio da Colonização e Imigração, criada pelo Decreto Estadual de 1973 e editado pelo Instituto Estadual do Livro. Ou seja, esse aqui é o primeiro volume da série de autoria de Michael Murral, publicou-se em agosto de 74, sob o título O Rio Grande do Sul e suas colônias alemãs, em formato menor. Esse aqui é de 76, esse livro. Ou seja, então, vamos lá para o outro. Caldre Fião, a Divina Pastora, do grupo RBS, que ajudou na publicação, no estudo histórico. Esse aqui do Priorados Inconfidentes, no caso aqui, Minas Gerais, algumas histórias. O primeiro esperamos outros vão vir, das pesquisas que já estão prontas, sobre a bandeira dos dragões reais das Minas. Outro excelente trabalho que também envolve o poema de Vila Rica, Cláudio Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, me falha a memória, muita informação, então são trabalhos que podem ser buscados. E aqui eu deixo vocês com a imagem do Regimento de Cavalaria de Minas Gerais. Cachoeira do Campo, a Matriarca Fortunata, e lá ao fundo, na coxilha do campo, Cachoeira do Campo. Muito obrigado.